Boa noite. É uma alegria estarmos aqui na casa de Deus para meditarmos um pouquinho na sua palavra. No meio da semana, fazemos uma pausa nos nossos afazeres para vir adorar a Deus, né? Isso é maravilhoso. Bom, aqui no meu relógio restam 9 minutos para o horário do término do culto. Então eu vou tentar resumir tudo aquilo que nós preparamos nessa noite. Convido aos irmãos para abrirem as suas Bíblias em Salmos, capítulo 27, verso 14. Salmo 27, verso 14. Amém? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aqui nós vemos uma orientação bíblica que devemos esperar no Senhor. Mas, na verdade, essa palavra esperar não é muito confortável para nós, seres humanos. Ninguém gosta de esperar, né? Nós vivemos hoje num contexto que tudo é para ontem. Para tudo se tem pressa. Se você está no engarrafamento, aqueles então que trabalham lá no Rio, né? Enfrentam o engarrafamento quase todos os dias. E é complicado porque se tem horário, né? Restaurantes, filas de lojas, né? Às vezes a fila do caixa está enorme. Nós não gostamos de esperar. Esperar que traz desconforto, gera ansiedade, né? E tudo nos incomoda. Mas nós apreciamos as ações de Deus imediatas. Por exemplo, os milagres de Jesus, né? Quando Ele fez jorrar água da rocha, né? Nós gostamos mais dessas situações rápidas e imediatas. Quando Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, né? É possível que alguns de nós estejamos num processo de espera. Alguns estão enfermos e almejam a cura da sua enfermidade, né? Pode ser que você esteja aguardando um emprego, uma oportunidade de emprego que você vai, preenche, entrega o currículo, é submetido a uma entrevista, né? E percorre todo o processo seletivo e no final você tem uma resposta, pode ir para casa aguardar o chamado. Esse chamado muitas vezes e muitas vezes não se concretiza. O fato é que esse processo de espera é doloroso, é sofrível, é desconfortante, né? Ninguém gosta de esperar, né? E na Bíblia, a espera tem uma relação estreita com a fé. O que tem a ver a espera com a fé? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Abraão é um exemplo de fé, um grande exemplo de fé. Abraão teve que esperar 25 anos pelo cumprimento da promessa. Quando Deus disse que Abraão seria pai de uma grande nação. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu a ele, fez essa promessa. Só que para ele ter Isaac, demoraram quantos anos? 25 anos.
anos. Já imaginaram você esperar pelo cumprimento de uma promessa 25 anos? Os israelitas também, eles esperaram 40 anos para entrarem na terra prometida. Mas se Deus diz, espere pois no Senhor, que relevância tem a espera? Que importância tem principalmente na vida do cristão? A paciência na espera desenvolve a confiança e a perseverança. Olha, a paciência, para você esperar, você precisa desenvolver um fruto do Espírito, que é a paciência. Sem paciência, ninguém consegue esperar. Então, olha, a espera desenvolve a confiança e a perseverança. Esperar não quer dizer que você vai ficar passivo, não vai fazer nada, não. Esperar ativamente, entregando o controle nas mãos do Senhor. Entregando o controle e confiando que Deus tem o tempo certo para cada problema, para cada situação. Quando o Messias veio, apenas uma pessoa, um ancião, reconheceu como Messias, que foi Simeão. Simeão tinha o Espírito Santo com ele. Ele era justo. Simeão era piedoso. Ele procurava fazer a vontade de Deus. E ele esperava a consolação de Israel. Mas nem a vinda do Messias, nem a vinda de Jesus significou o fim da espera. Eles deveriam ainda esperar. Jesus viveu, ensinou, morreu, se ressuscitou e já estava perto de subir aos céus. E seus amigos o perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Porque eles pensavam que Jesus iria libertar o povo do domínio romano. Então eles esperavam um reino notável, um reino poderoso. Mas o que Jesus respondeu para eles? Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Isso está em Atos capítulo 1, verso 4. Esperem a promessa do Pai. Porque a obra de salvação estava feita parcialmente, mas a restauração completa viria ainda na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, não é? O Espírito Santo veio, mas isso não significou o fim da espera. O apóstolo Paulo escreveu: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos capítulo 8, verso 25. Precisamos aprender a esperar com paciência e confiança a restauração completa, que teremos o fim do pecado para sempre. É quando, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas o que tem na espera, o que existe de fato relevante, o que Deus faz por nós enquanto nós esperamos? É interessante a questão do tempo para nós. O tempo para nós é o tempo cronos, o tempo cronológico, presente, passado, presente e futuro. É o tempo linear, é o tempo sequencial. E quando nós olhamos para o relógio, nós vemos segundos, minutos, hora, dias, meses. Esse é o tempo para o ser humano. Em contrapartida, o tempo de Deus no grego, kairos, não é? O tempo de Deus se dá por providência, por propósito.
por oportunidade. Deus tem o tempo oportuno para cada situação. Então, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Não é o tempo do homem. E por isso, muitas vezes, nós não compreendemos por quê. Por que está acontecendo isso comigo hoje? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que esperar? Porque não posso resolver, não tenho ainda a resposta. Deus não me responde. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Eu achei muito interessante essa história. Eu vou contar bem rapidinho. Foi um estudo feito nos Estados Unidos por um grupo de psicólogos, inclusive o psicólogo Walter Michel. Isso aconteceu em 1960, um estudo com crianças na faixa etária de 4 a 6 anos. Eles pegaram as crianças, uma por vez, uma criança de 4 anos, e colocou numa sala. Colocou essa criança numa sala. E nessa sala tinha muitos marshmallows. Vocês sabem o que é marshmallows? Marshmallow. Sabe o que é? O que é o marshmallow? É um doce. Criança adora, né? Criança é apaixonada por doce. E eles pegaram essa criança na faixa de 4 anos de idade e colocaram numa sala com muitos marshmallows. E a pessoa disse para aquela criança: olha, você pode comer já, se você quiser comer agora, você pode comer um marshmallow. Porém, se você aguardar, eu vou ter que sair, dar uma saidinha, resolver um problema. Mas eu volto, e quando eu voltar, se você não comer, se você esperar eu voltar, você não vai ganhar apenas um marshmallow, você vai ganhar 2 marshmallows. Que teste, né? E aí a pessoa saiu, e aquele estudo, aquele grupo de crianças, foi verificado que uma criança daquele grupo, criaram, muitas estratégias para poder conseguir aguardar esse tempo, esse período sem comer o marshmallow, para poder ganhar os 2 marshmallows. Teve uma criança que lambeu a mesa, irmãos, lambeu a mesa, como uma estratégia para conseguir aguardar a volta da pessoa para poder ganhar os 2 marshmallows. Interessante que isso denota já claramente o caráter dessa criança em especial. Com 4 anos de idade, o que impressiona é o impacto desse traço único de caráter manifestado já aos 4 anos de idade sobre a vida daqueles que participaram da experiência. Então, essa equipe de pesquisadores, o que eles fizeram? Eles acompanharam a vida destas crianças que foram submetidas a esse teste. Eles acompanharam até adultas. E qual é o resultado desse teste? Vejam, irmãos, olha só. Quem conseguiu esperar aos 4 anos mostrou-se, depois que essa criança cresceu, o que ela mostrou? Olha só, número 1, mais competente na vida em sociedade, mais bem preparado para lidar com o estresse e com menor probabilidade de desistir sob pressão. Hoje nós vemos muitas pessoas desistirem no meio do processo. Muitos desistem da fé. Muitos desistem de um projeto de vida ou algo importante. Muitos param pelo meio do caminho. Essas crianças que conseguiram esperar a volta da pessoa que estava acompanhando nesse teste, elas
cresceu mais competente na vida em sociedade, mais bem preparado para lidar com o estresse e com menor probabilidade de desistir sob pressão. Hoje nós vemos crianças sem limites, né? Os pais não sabem dizer não. Nós vivemos num contexto, irmãos, onde a vontade é soberana. E às vezes você pergunta: por que você está fazendo tal coisa? Porque me deu vontade. Eu estou com vontade. E a vontade é soberana na vida da pessoa. Então crescem hoje crianças sem limites. Crianças que não aprendem disciplina. Crianças que não sabem ouvir não. Em contrapartida, os que comeram imediato doce, o marshmallow, cresceram, e olha só o que eles revelaram. Revelaram-se mais teimosos e indecisos. Demonstraram mais inclinação ao desânimo e falta de força de vontade. Além disso, o estudo mostrou que esse grupo tem maior probabilidade de desenvolver dependência química. Queridos, quando você sabe esperar, você controla os seus impulsos e a recusa de esperar com paciência e confiança ocupam o centro da condição decaída do ser humano. Mas esperar no Senhor é agarrar em confiança em Deus, é ter uma vida de disciplina, expectativa, disposição para agir e às vezes sentir dor, alguma dor. Por que não? Por que não? Servir a Deus muitas vezes pode ser, você pode sofrer alguma dor por alguém que deu a sua vida por você. Lá em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 249. Para terminar, né, que nós já estamos no horário. Vejam, esperar gera ansiedade, mas é o laboratório de Deus. É o laboratório de Deus para o quê? Para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé e prepara o nosso. Enquanto você espera, você está sendo moldado, você está sendo preparado para o plano de Deus que Deus requer de você e de mim. Deus fortalece nossa fé, prepara nosso caráter. A nossa espera é conectada com o tempo de Deus. Lembram que eu falei? O tempo do homem e o tempo de Deus? Enquanto você espera, a sua vontade é alinhada com a vontade de Deus. Como é que devemos esperar? Em oração. Que mais? Em oração, sendo o quê? Fiel e obediente ao que Deus quer em sua palavra. Simeão, né? Lembremos do exemplo de Simeão. Espera ativa, entregando o controle da situação nas mãos de Deus e testemunhando, levando esperança aos corações. Servir. A esperar em Deus, é isso, irmãos. É entregar o controle nas mãos de Deus, servir e testemunhar e ter uma vida de oração. Vamos finalizar com o cântico do mesmo hino, não desistir, Cristo virá. Nada de desânimo, irmãos. Vamos esperar no Senhor com oração e testemunhando, levando esperança aos corações. Amém?